Com justiça e solidariedade. Na mesa, cabemos todos e todas. Nossa temática aqui seria a gente trabalhar em cima como que Isaías, ajuda a alimentar ou continuar fortificando isso que já foi falado. E creio que os dois, que colocaram e apresentaram muito bem, esclareceram muitas coisas, já colocam um pouquinho para nós um pouco essa perspectiva. O texto que foi escolhido para ser a memória de inspiração para este momento é Isaías capítulo 55, versículos de 8 a 13. Porém, esse bloco de Isaías 55, de 8 a 13, ele pertence ao último capítulo do grupo do segundo Isaías, que compreende o capítulo 55, versículo de 1 a 13. Então, a gente teria aí um bloco maior. Como que Isaías começaria este último capítulo dele? E ele começa assim: todos que tendes sede, vinde à água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não satisfaz? Ouvi-me com o vosso trabalho, ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitai-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como resgate e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Por causa de Javé teu Deus, a busca do Santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. Procurai Javé enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte a Javé, pois terá compaixão dele. Ao nosso Deus, porque é rico em perdão. Com efeito, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, oráculo de Javé. Quanto ao céu, estão acima de tudo. Tanto meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e a fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que quis, realizado o objetivo de sua missão. Sereis com alegria e em paz sereis reconduzidos. Na vossa presença, montes e outeiros romperão em canto e todas as águas do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o zimbro, em lugar de urtiga crescerá o mirto. Isto trará renome a Javé, é um sinal eterno que nunca será extirpado. Que é interessante a gente notar, o grupo do segundo Isaías é um grupo que está no exílio da Babilônia. Um momento de crise para o povo de Israel. Crise por quê? Porque Javé, que era o Deus poderoso, não conseguiu vencer Marduk. E o povo foi parar no exílio. Momento de crise porque se Javé nos mandou para o exílio é porque ele quer nos purificar, algum pecado cometemos. Mas 50 anos o povo ficou no exílio. Isso significa que Javé esqueceu desse povo. Que Javé perdeu o poder frente a outras divindades. Momento de crise porque se fomos parar no exílio por causa dos pecados, por que o grupo da primeira deportação da elite
o Império Babilônico e não libertou o grupo da segunda deportação, que é o grupo do segundo Isaías, que quando vai para o exílio, vai como escravo. Esse grupo vai ficar no exílio, vai ser humilhado, vai ser ultrajado, vai ter que pagar para comer e vai ter que pagar para beber. A água vai ser vendida e a água vai ter um custo muito alto. Para a gente ter ideia, no finalzinho do Império Babilônico, a inflação foi de 500%. Nós não estamos falando de 1, de 15, nós estamos falando de 500%. Em cima do quê? Principalmente desse povo que é escravizado no exílio. Logo, o que começa a aparecer no horizonte, depois de 50 anos, o Império Persa começa a aparecer como sendo o novo conquistador. A diferença do Império Persa para o Império Babilônico e para o Império Assírio, ele possibilita a volta dos exilados. O que significa isso? Isaías 45 vai dizer, grupo do segundo Isaías, Javé nos mandou o seu servo, Ciro, o libertador. É ele que vai abrir os grilhões, é ele que vai romper as fronteiras, é ele que nos vai fazer chegar de volta aonde? Jerusalém. Abre-se no horizonte de quem está no meio da crise do exílio a possibilidade do retorno. Se existe o retorno, existe a possibilidade de um projeto do quê? De reconstrução. O grupo do segundo Isaías tem a finalidade e o desejo de alimentar a utopia da volta. Para quem está há 50 anos no exílio, para quem é tratado como escravo, para quem não tem possibilidade nem sequer de ter água e comida. Por isso, quem tem fome e sede, vinde a mim comer e beber e sem pagar nada. Essa é a utopia da reconstrução. Porém, o grupo do segundo Isaías é um grupo de escravos. E nós vamos ter um outro grupo que está junto com o Império Babilônico, um outro grupo que vai estar muito mais ligado às tradições de Israel, que também vai pensar o projeto de reconstrução. O grupo do segundo Isaías repensa o projeto de reconstrução baseado numa nova Jerusalém, onde comida e bebida não se pagam. Por quê? Porque Javé é o provedor. Ou seja, a terra de Israel é uma terra dada como herança. E como terra dada por herança, ela é uma terra onde você vai ter os bens conforme a necessidade. Isso que a gente já vem falando desde ontem de várias... Ou seja, nós não vamos trabalhar com os bens necessários à sobrevivência, enquanto sendo bens privados, eles são para a necessidade. Por isso, água e comida não se pagam. E quem dá água e comida é também quem? Javé. Logo, na Nova Jerusalém, isso vai ser distribuído conforme a necessidade. Porém, quem vai gerir a Nova Jerusalém? E aí o grupo do segundo Isaías apresenta para nós a figura do servo, que vai ser dentro do segundo Isaías os 4 cânticos do servo, considerado mais tarde servo sofredor. Ou seja, qual é a função da nova liderança? A função da nova liderança é ser aquele que vai apoiar a comunidade, o grupo, não vai usar de violência, não vai fazer com que se dispersem as expectativas, não é ele que vai apagar a mecha do chuleano, nem quebrar a cana que está rachada, mas vai promover a justiça e o direito. Aí a nossa pergunta, mas o que tem de novo na figura do servo? Israel, quando vai parar no exílio da Babilônia, tem como figura responsável, ou como mediação entre Javé e o povo, o rei. E o sacerdote, ou o que é responsável na questão da tradição da memória de Israel, não é mais o profeta, é o rei e o sacerdote. Com o exílio da Babilônia, o grupo do segundo Isaías começa a repensar por que eles foram parar lá. Grupo de Ezequiel, grupo de Jeremias e grupo de Lamentações vai dizer, nós fomos parar lá porque fomos desobedientes. Grupo do segundo Isaías vai dizer, nós viemos parar no exílio da Babilônia porque os nossos líderes não obedeceram a Javé.
nem sacerdote e nem rei. Logo, não é culpa de Javé o exílio. É culpa do quê? Das nossas lideranças. Pensar na figura do servo como nova liderança é pensar no servo. Quem é esse servo? O povo escravizado. Como nova liderança para a construção de uma nova sociedade. Ou seja, quem vai ser o novo líder agora não é monarquia. Comunidade não propõe monarquia como estrutura de organização. O novo líder agora não é o rei, mas é sim o servo, que pode ser uma figura, como pode ser representativo de todo o grupo que estava lá. O que significa isso? Que o novo projeto de reconstrução é a partir dos escravos. E esse projeto de reconstrução a partir dos escravos não tem como liderança o rei. Logo, não tem como estruturação uma monarquia. A aliança de Javé não é mais com um grupo ou com uma casa, a casa de Davi, e nem com uma família, a família de Davi. A aliança de Javé é com todo o povo. Por isso, esse povo é que vai buscar a reconstrução. É esse povo que vai planejar a reconstrução. O que significa isso? O grupo que está por trás do segundo Isaías propõe que esse novo projeto de reconstrução repense a estrutura da formação de Israel. Não trabalha-se mais com a perspectiva de monarquia. Não trabalha-se mais com a perspectiva de Jerusalém como a cidade administrativa, mas como Jerusalém, a cidade que proporciona essa nova aliança, sem pagar comida e sem pagar água. Por outro lado, a comunidade vai dizer, os teus pensamentos não são os pensamentos de Javé. Os teus projetos não são os projetos de Javé. Por quê? A comunidade, para poder alimentar essa expectativa da volta, vai buscar no Êxodo a memória para poder trazer para quem está no exílio, dizer, olha, Javé lá atrás já alimentou a volta. Qual foi a volta? No Êxodo, o que vai caracterizar a aliança de Javé com esse povo? Primeiro, nós estamos falando com um grupo também escravizado. Quem são os escravos dentro da estrutura egípcia? Nada. O grupo que sai do exílio não é um grupo de 5.000, de 10.000 pessoas. Porque 5.000 sair debaixo das barbas do faraó, até o último chegar no portão, o faraó já mandou buscar todo mundo. Ou seja, quem sai do exílio é um grupo que é muito pequeno. E se vai olhar em torno da estrutura, é insignificante enquanto processo de libertação. É um grupo insignificante, enquanto o grupo que consegue fazer o quê? Acreditar que é possível sair das barbas do faraó e buscar uma nova terra prometida. Porém, o que é 40 anos de deserto? Não dá para sair do Egito, de onde você nasceu, você cresceu, você vem da herança dos seus pais, e construir uma terra prometida com a estrutura do Egito. Não dá para carregar o faraó dentro de vocês. 40 anos significa o quê? É uma nova geração. É preciso construir um novo projeto. Senão, o povo corre o risco de sair do Egito e levar o quê? O faraó dentro dele. A reconstrução vai ser igual. Então, o que a comunidade é chamada a fazer? Por que agora, em Isaías, a comunidade retoma a questão do novo êxodo? É um novo êxodo que a comunidade é chamada. E vai se dizer, Javé renova conosco a aliança, Javé faz novamente a opção pelos mais excluídos e mais abusados da exploração da Babilônia, os escravos. Então, o novo projeto não é de quem foi comer na mesa da Babilônia, o rei, a corte, os sábios, mas o projeto vem novamente o quê? Daqueles que não contam nada na estrutura da Babilônia. Porém, não dá para reconstruir Jerusalém ou Judá do mesmo jeito que estava antes. Por isso, o novo êxodo.
Por isso, o grupo do segundo Isaías propõe essa nova estrutura, essa nova forma de repensar. E essa nova estrutura não é simplesmente uma nova estrutura, é uma nova identidade de Israel. Porque Israel se constituía nação via família de Davi. Isso era a identidade de Israel. E a comunidade vai dizer agora, nós vamos ser uma nova comunidade, mas a partir da figura de quem? Do servo. Sem violência, sem exploração, sem excluídos, sem um grupo mandando em detrimento do outro que está a serviço. Ou seja, o grupo do segundo Isaías nos ilumina neste momento, né? Falava momento de crise, e é o momento de crise que a comunidade repensa. Momento de crise que a comunidade vai lá atrás no êxodo para alimentar essa esperança, mas recria. Ela não reproduz, ela recria. E um momento que a comunidade aponta para uma nova estrutura. E aí essa nova estrutura passa por você mexer os princípios básicos. Ou seja, talvez o desafio que a comunidade de Isaías propõe é como repensar a questão de toda a campanha da fome, de toda a questão da pobreza, de toda a questão daqueles que são deixados de lado. Né? Como repensar isso a partir de estruturas diferentes. E talvez nessas estruturas diferentes, nós tenhamos também que repensar o papel e a postura do líder. Que essa foi a grande mudança que a comunidade de Isaías fez. Qual deve ser a postura do líder que encabeça essas campanhas, esses projetos? Porque não é mais a mesma liderança, não é rei, não é sacerdote, é servo. E vai ser um servo sofredor. E interessante porque as comunidades cristãs, ao definirem qual o tipo de messianismo apresentado por Jesus, vão dizer que Jesus é o Messias servo sofredor. Nem rei, nem sacerdote. E nem profeta milagreiro na questão da expectativa imediata. Mas Jesus vai ser o quê? O Messias servo sofredor. Essa é a figura da liderança. E aí talvez uma outra pergunta. Se nas nossas comunidades cristãs, que somos aqui representantes dela e no movimento de Cáritas, para tentar transformar, não só pensar numa nova sociedade, numa nova produção, num novo desenvolvimento. As nossas comunidades são chamadas, como Atos dos Apóstolos ontem, a reproduzir nas nossas comunidades o que seria esse novo desenvolvimento. Não é projeção para fora. É primeiramente uma projeção para quê? Para dentro das comunidades. Quer dizer, como que dentro das nossas comunidades, esse novo desenvolvimento, essa nova relação com a tecnologia, com o desenvolvimento, com o crescimento, se reproduz de uma maneira diferenciada. Eu acho que talvez a pergunta não é como projetar para fora, mas como a gente consegue cotidianamente testemunhar que o que a gente fala de desenvolvimento sustentável, igualitário, distributivo, acontece dentro. Porque senão nosso discurso fica igual ao discurso dos políticos. Nós vamos fazer, nós vamos projetar. Quer dizer, a comunidade de Isaías projeta a partir dos escravos. E os escravos dizem, olha, a gente não quer muita coisa não, a gente quer água e comida. E quer água e comida de graça. A gente quer uma liderança que vai ser apoio para nós. A gente não quer uma liderança que seja chefe. A gente quer uma liderança que escute. Quer dizer, como passa e que vai promover a justiça e o direito? Como que passa esse processo de nova liderança dentro das nossas comunidades? O que é equidade de relações? Se ainda, muitas vezes, a gente continua com os mesmos padrões. Então, o grupo do segundo Isaías nos interpela, talvez seja um momento de crise do sistema, da crise das nossas igrejas também, porque a gente está num processo de transição, se talvez as nossas estruturas não tenham que ser repensadas.
para que a gente possa dar uma resposta a essas inquietações sociais, políticas, econômicas e também religiosas. Por que muitas pessoas nos abandonaram? E muitas que nos abandonaram não eram de uma fé tão simplista. Não é que exista fé simples, mas eram pessoas engajadas, comprometidas, que podem não ter um compromisso tão efetivo, mas que conseguiam ver a dinâmica do projeto como algo que não podia ser reduzido a algumas coisas que foram reduzidas. Que saíram por causa de incoerências, de uma pregação muito boa, mas de uma prática totalmente o quê? Incoerente muitas vezes. Então o grupo do segundo Isaías nos chama a atenção para isso. Por isso, os meus pensamentos podem não ser os seus pensamentos. Mas ele vai dizer, a palavra de Javé é como a chuva e a neve, que quando cai na terra, coloca em processo a semente, que vai gerar o pão e que vai gerar o sustento. Logo, a palavra de Javé não é potência, é fecundidade. É diferente. Ela fecunda a terra para que a semente coloque em potência a possibilidade dela de fazer o quê? Gerar o alimento. A palavra é fecunda e é eficaz. O texto vai dizer, nada pode se comparar à fidelidade à palavra de Javé. Ou seja, é preciso acreditar na utopia. A gente volta para Atos dos Apóstolos. Se a gente não acredita no que prega, automaticamente a nossa prática também recua. Por outro lado, a utopia é muito maior do que o que ela pode ser vivenciada. Por isso que ela é utopia. Senão ela já é o quê? Realização. E é ela que vai sempre dizer, mas é possível. Mas é possível. Talvez fiquem essas inquietações de Isaías, que consegue romper. É um grupo que volta, mas não vai dar conta de propor o seu projeto. Mas vai ficar a militância do grupo que vem depois como resistência. Terceiro Isaías, Ruth, Jonas, Jó e Cântico dos Cânticos, que vão dizer, nós acreditamos nesse projeto alternativo, que aí é muito mais alternativo. Não temos mais só a profecia como militância. Um pouquinho, isso a gente poderia trabalhar mais a partir da memória de Isaías, mas eu acho que já dá para a gente vislumbrar um pouquinho o que ele propõe. Ele vem em sequência de Atos dos Apóstolos, na questão da própria utopia. Porém, ele propõe uma estrutura diferenciada. E retomar o que é o êxodo, como isso representa uma revolução para a comunidade de Israel. Agradeço, daria para ele aprofundar, mas agradeço esse tempo, essa oportunidade também. Aproveito para agradecer agora a confiança do grupo que me convidou, das partilhas e conversas que a gente teve. É uma simples colaboração daquilo que a gente vem trabalhando, escutando e conversando com outros tantos e tantas que também estão aí no caminho das nossas comunidades. Então, gostaria de agradecer e desejar a vocês um ótimo trabalho aí nessa continuação e nessa luta que a gente está junto aí para superar essas desigualdades, quanto à fome e também quanto às relações. Muito obrigada. Cáritas Brasileira. Solidariedade que transforma.